Olá, pessoal. Meu nome é Catarina Alencar. Eu sou fundadora e CEO do Adverso Lab e hoje eu vou fazer para vocês o nosso treinamento de pitch. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Hackathon Social, o que é essa iniciativa, antes da gente começar o nosso treinamento, tá? O Hackathon é uma iniciativa do Banco BTG Pactual, junto com o Adverso Lab, em parceria executiva, para a gente desenvolver soluções para os desafios de marketing e comunicação das organizações da sociedade civil. Esse é um projeto que une os voluntários do BTG Pactual junto com as organizações para que elas possam levantar soluções frente aos desafios que estão sendo enfrentados pelas ONGs. Então, além desse momento ali de co-criação de soluções junto com os voluntários, todas as organizações que forem selecionadas vão receber também um mês de mentoria com especialistas do Adverso Lab para garantir a implementação e um plano de ação para essas soluções. Nessa edição, serão 4 organizações contempladas na cidade de Rio de Janeiro ou São Paulo, que atuam ali nas causas de educação, empreendedorismo e meio ambiente. Quais vão ser os desafios abordados nesse hackathon social? A gente está buscando organizações que possuam desafios de marca e comunicação. Então, a gente pode trabalhar aqui questões como ruídos na comunicação, dificuldade de estruturar ali a comunicação interna ou externa, dificuldade de acesso a contatos, falta de força na marca, dificuldade na apresentação de projetos. Todos esses são desafios que serão contemplados ali pelo nosso projeto. E ao final dessa jornada, as OSCs ou ONGs, como vocês quiserem chamar, vão receber um plano de ação, que vai ser um documento online criado pela organização junto com o seu mentor, né? Mas passando ali pela construção da solução co-criada com os voluntários. E para a gente fazer tudo isso, a gente precisa também se apresentar ali para os nossos voluntários no dia. Então, a gente gostaria de treinar todos vocês antes da gente passar por esse momento presencial com os voluntários. E no dia da nossa apresentação, a gente vai fazer um pequeno pitch. Mas vocês sabem o que é pitch? O que é um pitch mesmo, né? Esse nome que a gente tanto escuta. O pitch, pessoal, nada mais é que um tipo e uma técnica de apresentação. O pitch é uma apresentação que tem o objetivo de despertar um interesse específico de alguém. Então, se a gente for pegar aqui a definição que a Endeavor utiliza, é uma apresentação que deve conter apenas informações essenciais e diferenciadas. Ele pode ser tanto apresentado verbalmente quanto ilustrado ali por entre 3 a 5 slides. Normalmente, a gente utiliza essa técnica para fechar negócios. É uma apresentação super rápida que você faz dentro de um elevador durante 30 segundos ou numa conversa de 2 minutos, no máximo 5 minutos. Um pitch de negócios normalmente contém uma estrutura básica de 5 tópicos. O primeiro tópico é qual é a oportunidade que aquela organização visualizou. Então, que problema, que necessidade do seu consumidor que ela está buscando solucionar. O segundo tópico é o mercado que ela vai atuar, quem que é a concorrência, o que já existe, aonde ele está se metendo. O terceiro tópico é qual é a sua solução, o que está sendo trazido como diferencial, né? E, por fim, o que aquela organização está buscando. É um investimento, é uma parceria, é uma venda, o que está sendo proposto. Mas será que isso muda quando a gente fala do setor social, no contexto do setor social, pitch é a mesma coisa? Claro que a gente tem objetivos diferentes. Quando a gente faz um pitch sendo uma organização social, a gente precisa olhar também de como a gente vai comunicar o nosso impacto. Às vezes a gente vai trazer casos ou números do nosso relatório de impacto. Vamos pensar, por exemplo, que o nosso pitch vai ser para colaboradores do BTG Pactual, que é um banco de investimentos. Então, aqui a gente precisa também trazer, de alguma forma, elementos que vão contar a história da organização, qual é a sua causa, o que motiva esse trabalho social, mas também é muito importante usar de dados, porque esse é um público que olha muito para os números. Então, como que essas pessoas podem se engajar e fazer parte dessa mudança? 5 dicas para fazer um bom pitch. Primeiro de tudo, escute o seu receptor. Com quem que você está falando? Para quem e com quem? Né? Se coloca no lugar dessa pessoa e cria um roteirinho da sua fala, pensando no perfil dela. Você está falando com uma pessoa física ou você está falando com um representante de uma pessoa jurídica? Se for representante de uma empresa, será que você não pode estudar um pouco os objetivos de responsabilidade social daquela empresa
antes de levar o seu pitch, antes de fazer uma apresentação, entender que pontos de sinergia e coisas em comum que você possui com ela, que isca que você vai jogar para a pessoa se interessar. Essa pessoa tem o tempo escasso, o que é importante para essa pessoa? Porque é muito importante que a gente traga apenas aquilo que é fundamental. Então, a gente precisa ter um foco. Pelo que o nosso receptor mais vai se interessar. No caso do hackathon, eles estão interessados em ajudar vocês a solucionar os problemas. Então, tragam no pitch de vocês uma história que conte ali o problema que a organização está passando específico para aquele desafio de comunicação e marketing. Então, o que precisa ser um recurso de convencimento? Que informação que você vai jogar para que ele puxe, bate a bola e entenda aquilo que você está querendo, aquilo que você está buscando. O que vai... A gente também precisa descomplicar a nossa fala. Por quê? Muitas vezes a gente vai utilizar termos que são específicos do terceiro setor, de organizações sociais, que a pessoa nem sabe o que é. A gente vai buscar no nosso pitch falar a língua do leigo. A gente só vai utilizar os termos que a gente sabe que o nosso interlocutor, o nosso receptor está entendendo, né? Dá para a gente ser profissional e passar segurança sem falar difícil. E a gente também vai buscar usar o nosso poder de síntese. Vamos ser bastante diretos, porque vocês só vão ter 2 minutos para explicar qual é a organização de vocês, qual o problema que vocês estão passando e como vocês precisam que os voluntários ajudem. É sempre bom ter um roteiro, porque a gente precisa proporcionar uma ambientação ou um contexto para aquilo que a gente está buscando e aquilo que a gente está pedindo de ajuda. Então, não é bom que a gente enche linguiça, enche o nosso pitch de metáforas, coisas imaginativas, vamos ser mais diretos. E para isso a gente vai cronometrar e treinar. Então, treine a sua fala para caber no tempo que você tem disponível. No nosso pitch, o seu tempo de fala vai ser entre 2 a 5 minutos. Eu quero que vocês apresentem para alguém que vocês já conhecem, mas que não vive esse desafio que a organização está passando e vá ajustando até a pessoa que você está falando, seja o seu irmão, o seu marido, a sua prima, ela entenda qual é o desafio que a organização passa. Eu gosto de sempre deixar alguns segundinhos de reserva para respirar e se eu tiver algum imprevisto ou quiser improvisar, eu tenho um tempo extra. Então, se você tem uma fala ali de 2 minutos, se programa para falar entre 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, para te sobrar um pouquinho de tempo. E o nosso pitch do hackathon, né? Se a gente for pensar o que tem de diferente num pitch tradicional de organização social para o pitch do hackathon, é o nosso objetivo. Aqui a gente não vai buscar uma ajuda financeira, a gente não vai buscar um investimento ou vender um projeto. O que a gente vai trazer é contar o problema que a nossa organização está passando. Contando qual é o problema que a organização está passando, que oportunidade de inovação vocês visualizaram, o que a gente vai trabalhar. Como que esse momento se apresenta? Esse desafio que a organização está passando faz parte de uma dor de expansão, faz parte de uma falta de recurso, faz parte de uma necessidade de gestão? Quais são os elementos que contam como esse desafio está organizado? E, por fim, a gente vai buscar levar uma chamada para ação. A gente vai convidar os nossos voluntários a se engajarem ali com aquele desafio. Como vocês acreditam que os voluntários podem nos ajudar? Então, 3 passos para a gente fazer o nosso pitch. O primeiro de tudo é apresentar a nossa organização, definir o cenário do problema, qual o contexto que esse problema está inserido, o que é esse problema, né? Então, esse desafio de marca e marketing, como ele se apresenta, onde está doendo, como que a gente pode entender ele. E, por fim, como que os voluntários podem nos ajudar a solucionar esse desafio. Então, é hora de vocês treinarem o pitch de vocês. Espero que esse treinamento tenha ajudado. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o hackathon social ou sobre esse pitch do problema que a gente está pedindo para entender um pouquinho melhor o problema de vocês, vocês podem entrar em contato aqui por esse número no WhatsApp